Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, esse vídeo aqui vai ser um vídeo de certa forma, uma instrução e tentarei, de uma vez por todas, quebrar esse paradigma, quebrar essa narrativa das potências, né, autocrática e principalmente dos maçons brasileiros. Olha, eu sempre gosto de falar de forma filosófica em relação ao que consiste a ignorância. E eu já falei aqui para vocês muitas vezes, há dois tipos de ignorância. Existe o ignorante que desconhece, né, essa ignorância exige de você que você passe a ensinar essa pessoa que desconhece. Então ele não é ignorante, porque ele não conhece, ele é uma pessoa leiga sobre o tema, sobre o que consiste a temática. Então você não pode, de certa forma, tratá-lo, repudiá-lo, porque ele desconhece. E existe o ignorante que conhece, né, e ignora o que sabe, porque ele chegou já ao nível de convencimento a si mesmo que ele não quer, de certa forma, se constranger, né, se permitir admitir que ele foi, de certa forma, enganado. E isso faz com que esse indivíduo se torne, de certa forma, acomodado. Ele prefere viver nessa ilusão, nessa matrix, porque para ele é muito confortável. Para ele seria uma decepção muito grande admitir que ele foi enganado, que todo o tempo que ele passou, que ele vivenciou, ele foi levado a acreditar. Isso é muito comum na natureza humana. O homem, ele prefere viver enganado, prefere viver iludido. E quando ele se depara com a realidade e quando ele tem consciência de que ele foi enganado, ele prefere se manter nesse estado. Ele prefere ignorar o que sabe, porque traz para si um certo tipo de conforto. Ele diz para si mesmo, não, deixa isso para lá, não vou mudar nada mesmo, não vou conseguir transformar nada, é melhor eu ficar aqui, né, nesse nirvana, né, do que consiste a maioria, e eu não vou discutir, eu não vou debater, porque aqui é o meu norte, né, aqui é o meu norte, aqui me traz conforto e etc. Em relação a essa temática do que se apresenta, e se você observar, você que faz parte dos grupos maçônicos, a qual a gente faz parte, e que você observar as redes sociais e os maçons, né, desse sistema autocrático, eles fazem uma narrativa seguinte: potências maçônicas regulares e reconhecidas. Estou cansado de falar isso no meu vídeo. Quando você começa a questionar, quando você começa a buscar os princípios do que consiste essa regularidade, eles não conseguem manter um diálogo eclético, filosófico, e não tem princípios argumentativos para sustentar a sua tese. Ele simplesmente diz potências maçônicas irregulares. Potência não, é potências maçônicas irregulares. E cita algumas potências, algumas denominações, né? algumas instituições que se dizem ser potências maçônicas irregulares. Mas não te dar um princípio. Poxa, aí você pergunta, o que sustenta essa regularidade? O que sustenta esse reconhecimento? Então o cara começa a entrar em devaneios, ele não te dá um princípio. E eu quero dizer aqui para vocês, que me acompanham no meu canal, eu quero, de certa forma, externar a minha opinião dentro de uma argumentação, dentro de um princípio argumentativo, lógico, né? Para que você não se deixe levar por essa narrativa. Olha, vai soar de princípio um tanto
assustador. Mas se você for um investigador, você for uma pessoa crítica, uma pessoa que não se detém em uma fala, em uma narração, na primeira instância, que você vai investigar, que você não se permite ser levado a um condicionamento, e se você buscar, você vai chegar a um denominador comum do que eu vou te apresentar. Olha, toda instituição maçônica, seja ela de qual princípio, ela é regular e reconhecida. Ou seja, a maçonaria de origem, digamos, tradicional, ela é regular e ela é reconhecida. A maçonaria de origem mais eclética, mais atuante, mais moderna, ou seja, ela também é regular e reconhecida. A maçonaria mista, a maçonaria que tem homens e mulheres, ela também é regular e reconhecida. As maçonarias femininas, elas também são regulares e reconhecidas. Tudo dentro da sua temática, tudo dentro dos seus princípios. É isso que os maçons, fundamentalistas, fanáticos até então, não conseguem compreender. Olha, para que a gente tivesse de fato, digamos, uma maçonaria dita regular e reconhecida, nós teríamos que partir de um princípio, de uma origem, de um princípio, de um tronco único. Para isso, você teria que anteceder todo esse processo especulativo, E teríamos que ter, de forma contundente, como se deu, como se ortogou para que se pudesse hoje afirmar o que consiste essa regularidade. Eu poderia até buscar fazer com que essas pessoas me desse de fato um princípio lógico para que eu pudesse então assim ser comum aos mesmos. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Se na maçonaria nós tivéssemos, digamos, uma carta patente, uma carta patente oriunda de um princípio de organização e que essa carta patente fosse dada somente a uma dinastia, digamos, a um segmento maçônico, e que assegurasse de fato a originalidade, não teria como nós estarmos aqui fazendo qualquer tipo de contextualização. Seria até finitude da nossa parte, seria até ignorância da nossa parte. Digamos, já que a gente não tem nada telúrico, a gente não tem nada que sustente essa regularidade de forma documentada. Não existe na maçonaria, não existe uma carta patente de forma existencial dando direito a um determinado segmento da maçonaria para que ele se declare maçonaria regular. Não existe isso nessa telucidade, nessa existencialidade. Não, para que a gente se aprofundando mais nessa ideia, digamos que vamos aqui procurar uma analogia na Bíblia, no livro da lei, no livro sagrado, que é muito cultuado pelos maçons institucionais. Nós sabemos que os 10 mandamentos, na narrativa dos 10 mandamentos, no Deuteronômio, diz que Deus, Deus, abre aspas, Deus, fecha aspas, escreveu com seu próprio poder divino, deu a Moisés 10 mandamentos. Isso tem a narrativa lá em Deuteronômio, que Deus escreveu lá na pedra e deu a Moisés essa origem, deu essa regularidade. Então, como poder falsificar isso? Então, os 10 mandamentos, digamos, que direcionou aquela sociedade, que direcionou aquela cultura, que direcionou aquele povo, teve um princípio, teve, de certa forma, dita por Moisés,
um direcionamento que veio diretamente de uma divindade. E que qualquer situação que venha futuramente querer apresentar fora desse contexto, por exemplo, se uma outra nação dissesse ser detentora dos 10 mandamentos, a gente poderia dizer que é irregular, poderíamos dizer que não tem princípio, porque o princípio está dentro dessa gênese, né, dessa gênese que Moisés recebeu. Então ele é, de fato, o detentor do que consiste as placas, né, as leis dos 10 mandamentos. É exclusivo, foi dado diretamente ao judeu. Então nenhuma outra nação, nenhum outro povo tem o direito de clamar para si a ortoga do que consiste os 10 mandamentos. É exclusivo do judeu. Se nós trouxermos para a maçonaria, como os maçons atuantes no Brasil querem fazer você acreditar, quer fazer nós acreditarmos, nós teríamos que ter um princípio dessa forma. Teríamos que ter de onde veio a primeira carta patente, para dizer que a Grande Loja Unida da Inglaterra ela é a detentora dos princípios de regularidade da maçonaria universal. De onde veio? Faça essa pergunta. Se questione, peraí, quem deu esse direito à Grande Loja Unida da Inglaterra? Quem deu esse direito ao Grande Oriente de França? Quem deu esse direito ao Grande Oriente do Brasil? Quem deu esse direito às grandes lojas estaduais? E etc, etc. Quem deu esse direito à Glumb? Quem foi? Da onde partiu todo esse princípio de que hoje essas potências maçônicas se dizem ser maçonaria regular? Aí você analisando os 8 pontos, né, que a Grande Loja Unida da Inglaterra apresentou para que uma potência maçônica possa buscar o seu reconhecimento, potências essas que existem, potências que vêm existir, há um ponto muito interessante, que é o primeiro ponto apresentado pela Grande Loja Unida da Inglaterra, que diz assim: regularidade na origem. Ou seja, uma potência ela tem que ter a sua regularidade na origem. O que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que essa potência ela tem que ser dentro dos padrões da sua própria regularidade na origem. Ela tem que ter a sua própria regularidade na origem. E logo a Grande Loja Unida da Inglaterra requer que essa potência que venha buscar um tratado de mútuo reconhecimento com ela esteja dentro dos padrões da sua mesma regularidade, dos seus mesmos princípios. Aí o ponto continua que uma potência maçônica deve ser, veja bem como é interessante, deve ser constituída, ou seja, fundada por uma potência maçônica devidamente reconhecida. Ou seja, o que ele quer dizer? O que ele quer dizer esse ponto? Quer dizer para nós? Quer dizer que uma potência maçônica que venha a existir, ela só pode vir a existir se uma potência que já existe constituir ela, ou seja, fazer com que ela venha a existir pelos trâmites do que consiste esse ponto. Ou seja, você não poderia fundar uma potência maçônica se você não tivesse o aval de uma potência já dentro desse princípio, dentro desse tronco. Aí você pergunta, no Brasil, qual foi a potência maçônica que seguiu esse requisito dos princípios do que a Grande Loja Unida da Inglaterra apresenta? Foi fundada legalmente, constituída legalmente por uma potência maçônica simbólica. Não vem aqui falar de conselhos filosóficos, ok? Isso aí, o próprio 5º ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra anula. Não se diz que tem que ser fundada pelo um conselho filosófico, ok? Tem que ser fundada por uma potência simbólica. Então nós teríamos que acreditar esses protagonistas, esses palatinos, nos provar que o Grande Oriente do Brasil, que é a potência mais antiga no Brasil, foi fundada
devidamente por uma potência simbólica que já existia antecipadamente a sua existência. É isso que o ponto de reconhecimento, o primeiro ponto de reconhecimento nos fala, que uma potência deve ser constituída por uma potência já existente, devidamente reconhecida por uma outra já reconhecida, ou seja, a A funda a B funda a C e aí consecutivamente. No Brasil, você não tem esse princípio, pode ter certeza disso. Eu desafio qualquer historiador maçom para nos provar que essas potências maçônicas que se dizem ser regulares, abre aspas, e reconhecida aqui no Brasil, tem esse princípio do que consiste o primeiro ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Não existe. O Grande Oriente do Brasil existiu por existir, nasce de si mesmo. Porque segue o que consiste o próprio primeiro ponto. Se ocorrer que nenhuma potência já existente, devidamente reconhecida, não venha fundar uma potência nova, é possível, como diz o primeiro ponto, que 3 lojas maçônicas legalmente constituídas por maçons regulares na origem dê início ao processo de fundação de uma nova potência, ou seja, maçom funda lojas maçônicas regulares na origem, lojas regulares, 3 ou mais lojas, funda uma potência maçônica. E aí é onde entra a temática da política do reconhecimento. Essa potência nova que nasceu sem esse princípio, esse princípio do que consiste ser legalmente constituída por uma potência maçônica já existente, ela nasce totalmente dentro dos princípios do que consiste as 3 lojas ou mais. Ela precisa agora ficar ali em stand-by, porque ela saiu dos princípios do primeiro ponto, ela fica em stand-by e trabalhando, buscando para que no futuro possa ter um reconhecimento, politicamente falando, de um tratado de mútuo reconhecimento com uma grande loja já existente ou mais velha do que você. É isso que os maçons não entendem. Vamos para 1927. 1927, quando houve a cisão do Grande Oriente do Brasil, onde nasceu as grandes lojas. Se você me provar, se você me mostrar dentro da historicidade que as grandes lojas estaduais foram fundadas por esse princípio de que uma potência simbólica já existente deu, digamos assim, ortogou para que a mesma viesse a existir, pelo esse princípio do que consiste o primeiro ponto, eu calo a minha boca. Já não vou falar mais nada sobre isso. Mas não, o que aconteceu? O Grande Oriente do Brasil, que era a potência mais velha, que não teve esse princípio, já não vivenciou os princípios do que consiste o primeiro ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. As grandes lojas estaduais nascem também sem esse princípio, sem que a necessidade de uma potência maçônica já existente auxiliasse e a constituísse para que ela viesse a ser uma nova potência. Para isso, o que deveria ocorrer para que elas de fato sejam verdadeiras na sua narrativa? É que o Grande Oriente do Brasil deveria ter fundado as grandes lojas estaduais. Simples assim, meus irmãos. As coisas são tão simples que muitas vezes é difícil a compreensão. Então o que deveria ter ocorrido dentro do princípio do que acontece na petição da Grande Loja Unida da Inglaterra? É que o Grande Oriente do Brasil deveria ter constituído a Grande Loja do Estado do Ceará, que é uma das lojas mais velhas, que fez parte do movimento da cisão. A Grande Loja do Rio de Janeiro deveria ter sido legalmente constituída pelo Grande Oriente do Brasil, não nascendo de forma totalmente anonimata, independente do que consiste esse princípio da Grande Loja Unida da Inglaterra. Volto a repetir, não venha aqui dizer que foi um conselho filosófico. Foi o conselho filosófico que deu a fundação. Conselho filosófico não é potência simbólica. O quinto ponto de reconhecimento fala que não é
verdadeiro o que consiste um conselho filosófico fundar uma potência simbólica. Potência simbólica, segundo o que consta no primeiro ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, que tem a ortoga, que tem a prerrogativa de constituir potências maçônicas simbólicas. Porém, não se vivencia isso na maçonaria universal. Nem sequer isso foi vivenciado pela própria Grande Loja Unida da Inglaterra. Me prove, me mostre que a Grande Loja Unida da Inglaterra, no seu princípio de fundação, narrado por James Anderson em 1717, ela foi legalmente constituída por uma potência maçônica já existente, porque já existia potência maçônica organizada institucionalmente, já existia. E porque ela nasce totalmente fora dos seus próprios princípios, do que ela apresenta que vinha a ser regularidade, do que ela apresenta que vinha a ser verdade. Porque agora temos que seguir todos esses padrões ditos pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Quem ela é? Já que no seu princípio não foi verdadeiro. Porque agora ela exige que tenha que ser dentro do que ela quer que seja. E isso é o que eu falo, autocracia, dominância, centralização do poder. Então isso não consiste, são narrativas mentirosas que não têm base nos princípios maçônicos. Toda maçonaria ela é devidamente regular, reconhecida dentro dos seus princípios. Ou seja, o Grande Oriente de França é uma potência maçônica regular dentro dos seus princípios de regularidade reconhecida. A Grande Loja Unida da Inglaterra, o Grande Oriente, a Grande Loja, a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, o GOMB, o Grande Oriente Maçônico do Brasil, todas as potências maçônicas que mantêm a sua origem, que mantém a sua regularidade, as potências mistas, as potências femininas, todas elas são devidamente potências maçônicas reconhecidas. Se não é reconhecida por você, é reconhecida por um outro segmento e assim por diante. Então essa narrativa, quando você vê maçons incautos, maçons querer afirmar que potências maçônicas regulares e reconhecidas são as que eles mesmos apresentam, manda catar coquinho. Manda catar coquinho. Não tem princípios argumentativos, não tem princípio na historicidade. Por isso que eu sempre gosto de dizer para você, ignorante não é aquele que desconhece. Ignorante é o que conhece e ignora o que sabe. Porque, meu irmão, pode ter certeza, é muito frustrante você passar 30, 20, 30 anos, 40 anos sendo enganado, achando que você está defendendo uma verdade. Te amo sem te conhecer.